Oi pessoal, eu sou o Rafael, eu sou adestrador da Pintando Pet. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como economizar no adestramento. Bom, vamos lá. Como todo mundo tem alguma dificuldade em encontrar um prestador de serviço, ou às vezes a gente vai comprar algum produto e a gente se preocupa muito com preço, qualidade e também com o prazo de duração daquele serviço, daquele produto. Com adestramento não é diferente. A gente acaba, quando vai procurar um adestrador, um prestador de serviço nessa área, aí a gente se preocupa muito com quanto vai custar isso para mim, quanto tempo vai levar para poder eu educar o meu cãozinho da forma que eu quero e corrigir os problemas dele. E também alguém de confiança para poder colocar dentro da minha casa ou cuidar dele ou dela enquanto a gente está fazendo esse treinamento. Vamos lá, então assim... Não é diferente na procura. O que a gente tem que fazer por indicação, né? Então, hoje a gente tem muitas formas de procurar através das redes sociais, ou até alguém que já contratou esses serviços e gostou ou não. É muito importante a gente saber através de pessoas que já usaram esses serviços ou compraram algum produto. Mas e na hora de pensar no valor? No custo ou no investimento desse treinamento? A gente sabe que às vezes o barato sai caro para tudo que a gente vai fazer. E principalmente quando a gente está lidando com vida, que seria do nosso cachorrinho. Então às vezes a gente vai procurar pelo valor da aula ou o valor do pacote, enfim. E a gente vai procurar por mais barato porque a gente acha que vai resolver. Nem sempre é assim. E a gente sabe que a maioria das vezes não é assim. Nós adestradores, a gente investe muito para conseguir os melhores profissionais para a gente estudar, os melhores cursos, as pessoas que são bem qualificadas, melhores qualificadas para a gente conseguir trazer esse conhecimento para a gente, para poder transmitir nas nossas aulas. Eu vou dar um exemplo. Eu sou adestrador há 10 anos e recentemente eu contratei um curso de mentoria para adestradores durante 2 anos. Então eu vou ser assistido durante esses 2 anos. Eu tenho um suporte de adestradores profissionais, pessoas que eu conheço, que eu corri atrás, que eu busquei informação, que eu já tinha feito alguns outros cursos que eu sei que são adestradores e é uma equipe muito séria. E esse daí tem um custo. Isso tem um custo, isso dá uma pesadinha no nosso bolso, porém é um custo-benefício e eu sei que vale a pena investir nesses profissionais para que eu possa me qualificar e levar também para os meus clientes e os meus aluninhos o melhor que tem de adestramento hoje em dia. E para isso eu tenho que fazer exatamente o que eu cobro dos meus clientes e dos meus aluninhos, tá? Eu também não quero gastar muito dinheiro, mas eu quero investir o suficiente para poder trazer esse resultado. O que a gente tem que fazer para que o nosso adestramento saia mais barato? É simples, é uma única coisa que a gente tem que fazer. Façam todos os exercícios, treinem tudo o que for passado pelo seu adestrador, porque não adianta só o adestrador fazer. O dono, os tutores, o pai ou a mãe do cachorrinho, ele tem que saber também treinar e ele também tem que entender que ele tem um papel fundamental e é importante esse treinamento vindo dos próprios donos. Então assim, não adianta de repente você querer fazer 1 ou 2 aulas que o seu cachorrinho já saia sabendo fazer tudo ou corrigir todos os comportamentos indesejados e principalmente sem a participação de alguém que faça parte da rotina desse cãozinho. Por isso é muito importante fazer os treinos, fazer sempre o que o adestrador, o profissional for passar e depois para não ter aquela frustração de não conseguir o resultado esperado no final do treinamento. Ou o que acontece também, às vezes o treinamento é interrompido no meio do caminho porque o custo está ficando muito alto. Então, às vezes a gente vai esperar que o nosso cãozinho simplesmente aprenda como um passe de mágica, só o adestrador fazendo as aulas, só contando com aquele tempo ali.
Então, uma dica que eu dou, faça os treinamentos, os exercícios ao longo do dia. Então, se de repente a gente trabalha de manhã e à tarde, à noite, faça um treininho. Tira lá 5 minutos, faz um treininho de 5 minutos, vai fazer outra coisa, daqui a pouco faz um treininho de... Então faça ele fragmentado, não precisa dedicar 1 hora do dia para fazer. Vai ficar cansativo para a gente, fica cansativo para eles também. Então, dessa forma, se você conseguir fazer, conseguir treinar, conseguir se dedicar um pouquinho por dia, isso vai virar uma rotina para os dois lados, e é onde o treinamento funciona muito mais rápido, mais fácil, e aí você não precisa ficar lá investindo, pagando, e acaba ficando um custo muito alto e você não usufruindo, e nem o seu conselho usufruindo nesse treinamento. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma cliente que... ela é dona de um Border Collie. Então, como ela é muito amiga da gente, então eu vou até falar. A Paula. A Paula, quando a gente começou a fazer o treinamento com o Thor, era 1 vez por semana. Nós fazíamos, se não me engano, às segundas-feiras. Eu passava os exercícios para eles, além de ela fazer os exercícios que eu pedia, que na aula seguinte o Thor já estava craque, ela ainda incrementava e fazia coisas novas. Então, tudo isso somou para que o treinamento do Thor fosse extremamente aproveitável. Foi um treinamento que a gente conseguia fazer com 1 vez por semana. Tá? Então, existem casos que às vezes a gente precisa fazer 3 vezes por semana, às vezes 2 vezes por semana, mas às vezes... naquela situação, naquele momento, o dono não consegue se dedicar, não consegue arcar, investir com esse valor. Então o ideal seria, quer fazer uma aula? Tudo bem, tem como pagar 1 aula por semana, fechar um pacote de 1 aula por semana, mas se dedique os outros dias. Não se dedique só naquele tempo de aula, se dedique todo a semana, vai fazendo, vai adaptando para a sua rotina aquilo que o treinador passou para vocês. Dessa forma o seu treino vai ficar muito mais curto, o adestramento vai ficar muito legal, vai ficar interessante para os dois lados, porque os dois lados vão vendo o resultado. E a gente sabe que quando tem o resultado esperado, a gente se anima, e é onde a gente consegue o sucesso do que a gente almeja, ou do nosso objetivo, que no nosso caso é o adestramento. Tá certo? Então espero que vocês sigam essa dica aí para que consigam realizar aí todos os truques, consigam corrigir o comportamento que vocês estão esperando, né? Que vocês se proporam a fazer no começo do treinamento, que aí acaba o bolso sentindo muito menos, e aí o treinamento, o adestramento acaba ficando bem mais curto do que às vezes a gente está esperando, tá certo? Aí a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!